das perspectivas do governo Lula. A gente tem um governo que vai assumir no dia 1º de janeiro de 2023. É um governo que vai, bem, que vai ter que retomar, vai ter que recomeçar a fazer muita coisa que tinha sido parada ou feita de forma precária pelo governo atual. E eu sei, se você fazer uma pergunta assim, se você fosse ministro da Saúde, o que que você faria? Quais são as prioridades que você teria para o início do governo Lula? Ah, Bom, eu vou engatar. Pode engatar, Léo? deixa. Hoje está moda do dois e um. Se valeria a pena colocar no pacote do desafio a questão da vacinação junto com a vacinação da Covid, a vacinação que a gente está com cobertura baixa para todas as doenças. Então, vamos lá. Léo, eu não teria competência nem expertise para ser ministra de coisa nenhuma. Mas, com certeza, se eu fosse obrigada a assumir um cargo desse, porque não tem mais ninguém no Brasil, o que eu acho assim aquela situação hipotética impossível, tem diversas pessoas extremamente qualificadas para assumir essa função, mas o que eu poderia orientar, né, se a pessoa no cargo quiser uma orientação de alguém que é versado em comunicação de ciência, em hesitação vacinal, em problemas de negacionismo, se eu pudesse orientar em relação à minha área de expertise, eu diria que um dos principais problemas que o novo governo vai enfrentar é vacinação. Então, acho que eu já pego o gancho da Lúcia. E vacinação não só para Covid, vacinação como um todo, especialmente vacinação infantil. A gente tem observado as quedas muito fora do normal, as quedas de cobertura vacinal no Brasil, que não são condizentes com a nossa cultura vacinal. Então, a gente ter uma taxa de 65% de cobertura vacinal para pólio, isso não é Brasil. Isso não é a gente, isso não é a nossa cultura vacinal. Tem alguma coisa muito errada nas campanhas de vacinação ou na falta de campanhas de vacinação do Brasil. Então, prioridade para o novo ministro de Saúde é reestabelecer o PNI. O PNI foi arrasado durante o sistema, durante o período de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou, destruiu o que era um dos melhores programas de imunização do mundo, um programa de dar inveja para qualquer país desenvolvido. Então, o PNI precisa ser reconstruído. Ele precisa de verba, ele precisa de liderança forte, ele precisa de diretrizes claras, ele precisa de autonomia para operar e para conseguir colocar de pé de novo as campanhas de vacinação. Lembra dos 3 Cs da hesitação vacinal? Então, a complacência, a confiança e a conveniência, a gente precisa reestabelecer a confiança em vacinas dos brasileiros, principalmente das vacinas infantis. A gente precisa acabar com a complacência e para isso precisa de campanha, a gente precisa lembrar o brasileiro de como é importante vacinar. Você não quer que o seu filho tenha pólio, gente, sarampo. Isso é ridículo num país como o nosso, com toda a estrutura vacinal que a gente tem. Então, a gente precisa acabar com a complacência e a gente precisa melhorar a conveniência. Os postos de saúde precisam ter horários de funcionamento adequados às famílias, aos pais e mães do século XXI. E não da Mas, década de Natália, 70. já pegando uma opinião sua, você está falando sobre o nosso panorama triste aí. Mas a tua expectativa é positiva? Que nem agora acabou de sair mais uma nota aqui falando sobre a equipe de transição na área da saúde. A gente deu a informação esses dias, os ex-ministros, né? O Humberto Costa, que está comandando a equipe de transição, isso não significa que vai ser ministro ou não, mas ele que está comandando a equipe de transição, assim como o Temporão, outros ex-ministros dos governos do PT. E agora acaba de sair a notícia na Mônica Bergamo falando que também estão compondo agora a equipe de transição e que vai trazer informações e diagnósticos sobre a saúde, o cardiologista Roberto Calil Filho, também fazem parte o ex-professor lá da USP, o Miguel Sruj, Fábio Jatene, Drauzio Varela, Giovanni Serri, Cláudio Lotenberg, José Medina, Linamara Batistella, são alguns dos nomes que estão sendo divulgados.
Qual é a tua expectativa? Você acha que vai ser melhor, vai ser bom, vai ser possível recuperar o que a gente perdeu aí no caminho? Fabiola, vai ser muito difícil, é um desafio. A equipe é boa, eu acho que tem gente muito séria na equipe de transição de saúde, os ex-ministros são muito comprometidos com a saúde pública, com o SUS, com o PNI. Eu ainda não vi esses novos nomes que você falou, mas eu fiquei feliz que pelo menos você falou o nome de uma mulher no meio desse monte de homem. Só Né? tinha uma mulher, é verdade. Faltou mulher aí, com certeza. Assim, a equipe é boa, não é uma questão da qualidade da equipe. Ter diversidade na equipe é importante, e não é diversidade só de gêneros, é diversidade como um todo. Quanto mais diversa for uma equipe, melhor são as ideias que aquela equipe vai ter. Então, não é só uma questão de equidade, de justiça social, é de trazer novas ideias, é de trazer perspectivas diferentes. Então, ter mais mulheres, ter mais negros, ter mais representantes LGBTQ+, isso não é frescura, isso é necessário para ter uma equipe melhor, uma equipe que pense melhor, que tenha ideias melhores. Então, isso é algo que eu acho que, de repente, poderia ficar de ideia aí para a equipe de transição, não só na área de saúde, mas como um todo. Diversidade é importante para ter ideias melhores, não é frescura. Né? E segundo, precisa ter especialistas em vacinas nessa equipe, e precisa ter especialistas em PNI, em campanha de vacinação, porque isso vai ser extremamente necessário. Infelizmente, um programa que foi desconstruído, ele precisa ser reconstruído. Mas a equipe é muito boa, todos os nomes que você falou são de pessoas extremamente competentes e que sabem o tamanho do pepino que eles estão pegando, porque o SUS sofreu muito durante o governo Bolsonaro, o PNI sofreu muito, e a saúde vai precisar ser reconstruída, e para isso precisa de verba, precisa de campanha, precisa de planejamento. Não vai ser pirlim-pim-pim, resolveu. Não é só, trocou o governo, todos os nossos problemas acabaram. É uma reconstrução lenta, porque a gente está pegando um governo de terra arrasada. Então, não vai ser fácil, mas Em relação à ciência, Natália, você foi uma crítica muito forte do governo Bolsonaro nesse ponto de vista, né, do estrago na área da ciência no comando do ministro, né, Marcos Pontes, ele que agora foi senador eleito por São Paulo. Qual é a tua expectativa em relação à retomada dos investimentos na ciência do governo Lula? Eu espero, Fabiola, que o ministro da Ciência seja escolhido com muito carinho e não seja aquele cargo que, ninguém dá muita importância para a ciência mesmo, então vamos dar esse cargo aqui para algum aliado, para a gente fazer média, para a gente, né, ficar bem com a turma do Centrão. Eu espero que o Ministério da Ciência não tenha esse triste fim. Eu espero realmente ver nomes responsáveis e comprometidos com a ciência. A gente escuta fofocas, e a fofoca que eu mais gostei de escutar foi de que seria o professor Ricardo Galvão. Não poderia ser melhor. Eu espero que seja realmente convidado para ministro. Ele faria um trabalho excelente, comprometido com a ciência, comprometido com o combate ao negacionismo, comprometido com questões de clima, de desmatamento, e com experiência administrativa de alguém que já foi diretor de um grande instituto. Então, nomes como Ricardo Galvão seriam nomes muito, muito importantes para a gente garantir um investimento saudável em ciência e tecnologia, e que também não é frescura, não é questão de garantir os empregos dos professores universitários das federais e das estatais do Brasil, é questão de garantir o desenvolvimento de um país. Todos os países que optaram por investir pesadamente em ciência e tecnologia tiveram um desenvolvimento do país como um todo.